Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso público, aqui no nosso site euqueropassar.com.br. No momento, nós estamos falando sobre o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, pessoal. É o procedimento que rege todo aquele ato administrativo feito de má-fé, todo aquele ato administrativo feito em falta com o ordenamento jurídico nacional e principalmente em falta com a Lei 8.112 de 90, que irá continuando a ser a nossa base de estudo, pessoal. Aqui nós vamos começar nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós vimos na aula passada acerca da sindicância, pessoal. E agora nós vamos começar a traçar uns paralelos entre os dois tipos de sindicância e entre o processo administrativo. Nós vamos observar quando cabe cada um e quando o outro é superado. Ok? Então, sem conversar demais, nós vamos começar a nossa aula de hoje acerca do PAD, Processo Administrativo Disciplinar, pessoal. E nós vamos observar que, dentro da questão da responsabilidade administrativa do servidor, a apuração desta responsabilidade do servidor público, quando já estampados a materialidade e os indícios de autoria, pode ocorrer através de sindicância acusatória ou processo administrativo disciplinar, o PAD. Esta é a dicção do artigo 143 da Lei 8.112 de 90. E esse artigo 143 ele vai falar especificamente para a gente assim: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa. E aqui, pessoal, quando a gente fala assegurada ao acusado a ampla defesa, a gente deve observar que, se em qualquer fase do procedimento administrativo ou da sindicância, a ampla defesa ela vier a ser desrespeitada, ela vai gerar uma nulidade absoluta dentro desse procedimento. Tanto que, sendo a nulidade absoluta, o que acontece, pessoal? A sua anulação. Ocorrendo a sua anulação, todos os seus atos e todos os efeitos decorrentes desse processo administrativo, eles vão ser anulados até a fonte, correto? Então, lembrando que a ampla defesa é um pré-requisito basilar do processo do PAD, do processo administrativo diferenciado e também das sindicâncias, conforme dispõe o artigo 143. Igualmente, o artigo 148 estabelece que a infração disciplinar praticada tem de ter correlação com as atribuições do cargo, ou o servidor tem de estar no exercício de suas atribuições. Então, pessoal, a gente pode observar também que para a pessoa sofrer, o servidor público, ele sofrer o processo administrativo, a falta que ele cometeu, ela tem de estar ligada, pelo menos ela tem de ser correlata à sua função, ou então ele tem de estar no exercício da sua função. Não quer dizer que eu, como servidor público, se eu estiver dentro de uma repartição que é vizinha à minha, mas não é o meu cargo ou função, que se lá eu vier cometer uma falta administrativa, que eu não vá ser punido. Sim, eu irei ser punido, pois eu estou numa função correlata à minha função. Eu ainda estou me utilizando da função de servidor público, de serventuário, mesmo transitando por entre as várias repartições que podem perceber dentro de uma única secretaria. Ok? O artigo 148 diz para a gente que o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Então, como eu já expliquei, a gente pode observar que o servidor ele não precisa estar no único exercício da sua função. Ele pode também estar utilizando a sua função de forma correlata. Ele pode se utilizar do cargo onde ele foi investido para poder adentrar dentro de outras repartições, para poder conversar, para poder roubar informações, para poder fugir de todas aquelas proibições e de todos aqueles deveres que nós vimos nas nossas aulas da Lei 8.112 de 90. Correto? Por outro lado, pessoal, já que nós estávamos falando sobre o processo administrativo, por outro lado, a sindicância investigativa é também procedimento que visa apurar a ocorrência de materialidade e indícios de autoria do ilícito administrativo. Ou seja, instaura-se a sindicância para verificar se realmente ocorreram fatos ilícitos e quem, supostamente, os praticou, para então instaurar o processo administrativo disciplinar. Essa é outra modalidade de sindicância, pessoal. É o que a gente chama de sindicância investigativa. Ela tem um único condão de quê? De auferir a existência da materialidade
e da autoria, que, como nós vimos na aula passada, é o condão que liga o funcionário, o servidor público, à pena administrativa e ao processo administrativo. Então, nós vamos observar aqui, para que exista um ilícito administrativo, para que ele seja configurado, nós vamos ter a materialidade, ou seja, aquele ilícito ele ocorreu, ele aconteceu em determinado dia, e nós também vamos ter aqui o outro ponto, que é qual? Que vai ser a autoria. Então, determinado funcionário fez a determinada falta administrativa. E eles têm de estar muito bem configurados para poderem adentrar dentro do procedimento administrativo, pessoal. Então, o artigo 145 do mesmo diploma legal, ou seja, da Lei 8.112 de 90, prevê duas modalidades de sindicância, a investigativa, ou a apuratória, ou preparatória, e a acusatória, pessoal. Então, nós vamos observar que os tipos estão descritos no artigo 145. Duas não, pessoal, três modalidades que nós vamos observar. Sendo que da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração do processo disciplinar. Então, nós podemos observar que, quando dela vem a instauração de processo disciplinar, ela seria a sindicância investigativa, que tem um condão de descobrir a materialidade e a autoria da infração administrativa, enquanto que nós vamos ter a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, que é o que vai diferenciar a nossa sindicância do processo administrativo disciplinar. Pessoal, você pode dar uma arriscada aqui, você pode estar observando que, enquanto no processo administrativo, a gente vai ter toda uma gama de penas e de sanções, aqui nós só vamos ter sanções que sejam de aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Todos os casos que forem sair disso, eles são os casos do processo administrativo disciplinar, ok? E nós também podemos observar que do artigo do 145, inciso 1º, que também pode existir o arquivamento do processo, pessoal. Isso se o quê? Se não foi configurada a materialidade, lógico, ou seja, se o ilícito não aconteceu, ou se a autoria não é do servidor que está sendo investigado na sindicância investigativa. Lembrando, pessoal, que a sindicância investigativa ela não é passo obrigatório para a propositura do PAD, correto? Então, eu posso entrar com o PAD mesmo sem ter feito a sindicância de investigação, ou que é a sindicância investigativa. A sindicância investigatória, apuratória ou preparatória, assemelha-se ao inquérito policial, por ser essencialmente inquisitório. Isso quer dizer que não há contraditório, tendo em vista que a comissão de sindicância investigativa apura a ocorrência de materialidade e indícios de autoria. Então, você pode observar que aqui é diferenciado, pessoal. Aqui nós não temos a ampla defesa e o contraditório sendo protegidos, sendo um direito do serventuário público. Por quê? Na sindicância investigatória, a gente procura entender se ocorreu a materialidade, se a infração realmente aconteceu, e quem foi o autor desse ato ilícito. Então, o que acontece? Aqui, como no processo de inquérito policial, não existe ampla defesa e contraditório. Aqui eu só acuso, pessoal. Eu só procuro saber. Eu vou chamar, vou fazer acariações, vou chamar os funcionários para fazer oitiva, vou fazer esse tipo de coisa, porque aqui eu quero saber se o ilícito ocorreu e quem fez o ilícito. Só por isso não existe ampla defesa e contraditório. Lembrando que aqui também, pessoal, em virtude da ampla defesa e do contraditório, que não existe, não há que se falar então da nulidade por falta dos mesmos, ok? Lembrando, sindicância investigatória não há que se falar nulidade quando não se fala em contraditório, ok? Assim, caso não se chegue à conclusão sobre a existência de materialidade e indícios de autoria, deve-se arquivar o processo, como nós vimos no inciso 1º, artigo 145. E podem ser feitas recomendações para melhorar o serviço, pessoal. Então, vocês podem observar aqui, se eu não conseguir a materialidade, então o ilícito não existe. E se eu não conseguir, e a outra hipótese, o ilícito existe, mas eu não consegui afirmar de quem foi a autoria do ilícito, eu vou arquivar o processo e vou fazer recomendações para melhorar o serviço. Ou seja, eu vou tentar tapar aquele buraco administrativo, aquela falha administrativa que fez com que o ilícito acontecesse. Porque nem sempre o ilícito ele vai decorrer de uma ação ou de uma omissão do servidor público. Esse ilícito pode decorrer simplesmente por uma má função administrativa, da própria regulamentação interna do órgão ou então da repartição a qual o servidor público está investido, ok? Nesse passo,
não se pode afirmar que a autoridade administrativa é obrigada a instaurar sindicância investigativa sempre que tiver ciência de irregularidade. Com efeito, se a materialidade e os indícios de autoria já estão estampados, pode-se instaurar o processo administrativo disciplinar diretamente, passando ao largo pela sindicância investigatória. Então é como eu disse para vocês, pessoal, eu não sou obrigado a me utilizar da sindicância investigatória toda vez que eu for entrar com procedimento administrativo disciplinar. Por quê? Porque o objetivo da sindicância investigatória é descobrir a materialidade e a autoria. Enquanto que, se eu já tenho afirmado a materialidade e a autoria, eu posso simplesmente ignorá-la e ir direto ao procedimento administrativo diferenciado. Eu só não vou sair por largo da sindicância em geral quando ocorrer o quê, pessoal? Quando a pena for de advertência ou de suspensão de até 30 dias, que nesse caso ela é privativa e exclusiva da sindicância. Entretanto, é sempre aconselhável instaurar a sindicância investigatória se houver dúvida quanto à autoria. Porque, se determinado servidor for acusado injustamente, a autoridade administrativa e a comissão processante podem responder civil e penalmente. E eu quero frisar isso com vocês, pessoal, porque não é sempre que isso pode acontecer. No procedimento penal, onde se tem dúvida da autoridade e o que acontece, você é chamado, a autoridade competente ao delegado ou a depor na justiça, o que a doutrina fala? Fala que não é vergonha estar em juízo. No entanto, como aqui está se trabalhando com o estado ilibado desse servidor público, com a sua moral, com a sua ética, pode sim a comissão processante e a autoridade administrativa responder civil e penalmente. Ou seja, ela pode ser presa e ela pode também ter que vir a pagar a indenização através de responsabilidade civil a esse servidor que foi acusado injustamente. Dessa forma, então, é aconselhável sempre se instaurar a sindicância investigativa para que exista uma base probatória, uma base de comprovação, uma base de provas para que você possa afirmar com certeza a materialidade do ilícito e principalmente a autoria deste ilícito. Então, lembrando que a autoridade administrativa e a comissão processante, elas podem sofrer processo civil e penal se acusarem injustamente e sem provas, sem comprovação probatória que este funcionário público é sim o autor do processo administrativo. Aí você vai entender um pouco melhor como é que funciona, pessoal. Porque nós estamos trabalhando sim com a moral e com a ética do serventuário público e também com a moral e com a ética da administração pública em si. Então, um processo administrativo diferenciado, disciplinar, ele pode acontecer o quê? Ele pode vir a ferir a moral desse servidor público, caso no qual irá responder a autoridade administrativa e a comissão processante, civil e penalmente. Seguindo, o inciso 2º do artigo 145 também prevê sindicância acusatória, outra modalidade de sindicância. No entanto, nesse processo devem ser obrigatoriamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que pode culminar com a aplicação de penalidade. Então nós vamos observar que nós temos a sindicância investigatória. Ela, como é um processo inquisitório, há de se afastar a ampla defesa e o contraditório. No entanto, quando a gente fala da sindicância acusatória, que é a do inciso 2º do artigo 145, nós vamos ter de sim respeitar a ampla defesa e o contraditório e a presença do advogado em todos os setores do processo. Tá? Já o inciso 3º do artigo 145 deve ser lido em consonância com o inciso 2º do mesmo artigo. O disposto no inciso 3º prevê a instauração de abertura de processo administrativo disciplinar, quando se vislumbrar que a punibilidade não será a de advertência ou suspensão de até 30 dias. Ainda a comprovação imediata da materialidade e indícios de autoria. Então, se eu tenho a sindicância, pessoal, não a sindicância administrativa, a sindicância acusatória, no final dela, que nós vimos no procedimento da aula passada, ao seu final, se nós vermos que o ilícito, a materialidade e a autoria vão dar conta de um ilícito maior, que tem uma sanção maior do que a advertência por escrito e a suspensão por 30 dias, eu entro com o processo administrativo disciplinar, correto? Que aí nós vamos apurar, ver qual é a sanção correta para o caso. E nós também vamos observar que o artigo 146, que sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade e suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatório a instauração do processo disciplinar.
e, como eu disse para vocês, será obrigatório, pessoal. Dessa forma, a gente termina a nossa aula sobre sindicância e processo administrativo disciplinar deste bloco. E eu espero vocês nas nossas próximas aulas para que a gente possa estar esmiuçando cada vez mais esse conteúdo. Eu aguardo vocês, até mais!